Imagine que o mundo desaba ao seu redor. Gritos, acusações, caos, perdas, pressões, mas você permanece inabalável. Seus olhos frios, sua mente clara, seu coração sereno, como se nada o atingisse. Como se o fogo lá fora fosse apenas um reflexo da tempestade que você já aprendeu a dominar por dentro. Hoje, você vai descobrir como agir com frieza. Não por insensibilidade, mas por sabedoria. Porque a verdadeira força não é gritar mais alto, é manter o silêncio no meio do furacão. Se você assistir até o fim, vai aprender o segredo dos homens mais poderosos da história. E vai descobrir que a frieza estoica pode ser a chave para a sua liberdade. Lição 1: a armadura invisível. A frieza estoica como escudo contra o caos. A vida moderna é um campo de batalha emocional. Olhe ao redor. Pessoas explodindo por qualquer coisa. Redes sociais que alimentam ofensas. Trânsito que transforma gente comum em feras. Chefes que cobram como se o mundo fosse acabar amanhã. E dentro de casa, pressões, expectativas, ressentimentos. No meio desse furacão, surge uma figura estranha. Ele não grita, não se apressa, não se descontrola. Quando provocado, ele olha. Quando atacado, ele pondera. Quando todos se afogam em desespero, ele caminha por cima das águas, com olhos calmos e postura ereta. Quem é esse homem? Esse é o estoico. Sêneca, o mestre romano da serenidade, escreveu: a maior parte do sofrimento humano não vem dos fatos, mas da nossa interpretação emocional sobre eles. O que ele queria dizer com isso? Que a dor existe, sim, mas o pânico, o desespero, a raiva incontrolável, esses são filhos da nossa mente desgovernada. E é aí que entra a frieza. A frieza estoica não é ausência de sentimento, é domínio sobre ele. É o guerreiro que sente medo, mas segue em frente. É o pai que escuta um filho rebelde e, ao invés de bater ou gritar, respira fundo e escuta. É o empreendedor que assiste seu negócio ruir, mas não se rende ao vitimismo. Ele planeja, ele age, ele permanece. Agir com frieza, como se nada te incomodasse, não é fingir. É treinar a alma para que nada te controle. É cultivar uma blindagem interna contra tudo o que está fora do seu alcance. E o curioso é que quanto mais você age assim, mais os outros se perturbam e mais você se destaca. Pense em um debate. Duas pessoas. Uma grita, gesticula, perde o controle. A outra responde com voz firme, pausada, olhos fixos. Quem parece mais forte? Quem realmente lidera? A frieza confunde, desequilibra e, acima de tudo, revela poder. Porque ela nasce de uma fonte que poucos ousam acessar: o domínio de si. Epicteto, o escravo que virou mestre, ensinava: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. Essa é a essência da armadura invisível. O mundo pode cuspir insultos, cortar sua renda, trair sua confiança. Mas ele nunca poderá tocar sua alma, a menos que você permita. Agora imagine-se caminhando pela rua. Alguém te empurra, te xinga. Você poderia reagir, poderia revidar. Mas você lembra: isso não é comigo, isso é dele. Você respira, dá um passo para trás e segue. Esse gesto, por mais simples que pareça, é um ato de rebelião contra a mediocridade emocional. Mas atenção, agir com frieza não é se calar para sempre. É saber quando falar, como falar, se vale a pena falar. É tomar o controle da narrativa. É se transformar de reator em criador. E no fim das contas, é escolher onde gastar sua energia e onde jamais desperdiçá-la. Essa armadura não é feita de ferro, mas de consciência. Ela não se forja no grito, mas no silêncio. Não se alimenta de vingança, mas de visão. Ela exige treino diário,
refletir antes de agir, silenciar antes de explodir, observar antes de julgar. E o maior dos paradoxos é este: quanto mais frio você parece, mais quente sua alma pode se manter. Porque o estoico age com frieza para proteger sua paz, não para sufocar sua essência. Você está disposto a treinar essa armadura? Está pronto para ser odiado por não reagir como todos esperam? Para ser admirado em silêncio por aqueles que entendem o jogo? Lembre-se, o mundo testará sua frieza todos os dias. Mas cada vez que você escolher o controle, estará vencendo guerras invisíveis. E no final, será você, e apenas você, quem permanecerá de pé quando todos os outros tiverem se esgotado. Lição 2. O olhar do imperador. Como Marco Aurélio dominava o caos com serenidade. Imagine governar o maior império da Terra, ter milhares de vozes disputando sua atenção, enfrentar traições internas, guerras externas, peste, fome, e ainda ser chamado de fraco por não se curvar à violência gratuita. Esse foi o cotidiano de Marco Aurélio, imperador de Roma, filósofo estoico e mestre da frieza serena. Mas como alguém em posição tão vulnerável, cercado de desafios e ruídos constantes, conseguia manter a clareza mental? A resposta está em seu olhar. Não no sentido físico, mas na forma como ele escolhia enxergar o mundo. A sua perspectiva moldava sua realidade. O olhar de Marco Aurélio era treinado para ver através do caos, da bajulação, do medo e da fúria. Onde os outros viam tragédia, ele via oportunidade de virtude. Em suas meditações, escritas para si mesmo, ele declara: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará a força." Essa frase carrega uma das maiores chaves do pensamento estoico: a separação radical entre o que depende de nós e o que não depende. Aqueles que não fazem essa distinção vivem escravos das circunstâncias. Aqueles que fazem tornam-se imperadores de si. Agora pense em sua vida. Quantas vezes você perdeu a cabeça por algo que estava fora do seu controle? Quantas vezes deixou que o comportamento de outra pessoa determinasse seu humor? Quantas vezes uma crítica foi suficiente para azedar o seu dia inteiro? Marco Aurélio chamaria isso de tirania emocional, uma forma sutil de escravidão. O treino estoico, portanto, começa pelo olhar. E esse olhar precisa ser frio, clínico, quase cirúrgico. Não para deixar de sentir, mas para aprender a sentir com lucidez. Quando o filho morria, Marco escrevia: "Isso está dentro do ciclo natural da existência." Quando o Senado o traía, ele registrava: "Eles agem segundo sua natureza. Eu devo agir segundo a minha." Veja, ele não anulava a dor. Ele a transcendia com a razão. Agir com frieza, neste caso, é recusar ser manipulado pelas emoções alheias e pelas turbulências externas. É recusar ser marionete de sua própria ira. É manter-se imperador de si mesmo, mesmo quando o império parece ruir. Imagine a cena. Marco Aurélio está em sua tenda, no fronte de batalha, lendo um pergaminho com filosofia, enquanto seus generais aguardam ordens. Para muitos, isso é fraqueza. Para ele, isso era invencibilidade. Porque só quem domina a mente pode comandar exércitos sem ser escravo da própria impulsividade. E não se trata de um romantismo antigo. Hoje, o caos se apresenta de outras formas. Um e-mail agressivo do chefe, um comentário maldoso na internet, uma crise no relacionamento, uma expectativa frustrada. Nessas horas, você precisa escolher entre duas posturas: o olhar reativo, inflamado, impulsivo, ou o olhar frio, estoico, imperial. Treinar esse olhar é um exercício diário. Envolve o hábito de se perguntar: isso depende de mim? Está sob meu poder? Se não está, liberte-se da ilusão do controle. E se está, haja com clareza, estratégia e sem histeria.
Marco Aurélio repetia a si mesmo: tudo o que ouvimos é opinião, não fato. Tudo o que vemos é perspectiva, não verdade. Esse é um convite à humildade cognitiva, ao desapego emocional e à reconstrução da percepção. É também um aviso. Não confie em seus primeiros impulsos. Eles raramente são sábios. A frieza do olhar estoico não é uma máscara, é uma lente de precisão. Ela permite ver as coisas como são, e não como sua ansiedade as pinta. Ela protege o coração sem endurecê-lo. Ela prepara o espírito para lidar com as quedas sem perder a dignidade. Você consegue imaginar o poder que teria se enxergasse os ataques pessoais como ruídos? Se visse cada imprevisto como uma chance de fortalecimento interno? Se olhasse para o fracasso como matéria-prima da virtude? A verdadeira frieza não é uma muralha de gelo, mas uma muralha de discernimento. Não é insensibilidade, mas invulnerabilidade ao que é irrelevante. E o olhar de Marco Aurélio nos ensina que um homem que vê o mundo com clareza não precisa temê-lo. Você está treinando seu olhar ou está sendo guiado por impulsos cegos? Quando tudo parecer girar fora do controle, lembre-se do imperador. Ele também tremia por dentro, mas seus olhos nunca deixaram de ver com serenidade. Lição 3. A elegância do sangue frio. Quando o silêncio diz tudo. Há algo de profundamente elegante no homem que não se abala, que escuta ofensas como quem escuta o vento, que observa provocações com o mesmo olhar com que observa a chuva cair, sem pressa, sem defesa, sem raiva. Apenas presença, apenas domínio. Esse homem não grita, ele não precisa provar nada. Sua força está justamente naquilo que ele não faz. Ele não revida, ele não se justifica. Ele não perde tempo com aquilo que está abaixo de sua grandeza interior. Porque ele compreendeu que o sangue frio é uma forma de arte e que o silêncio, quando bem posicionado, vale mais do que 1000 palavras armadas. Vivemos em uma cultura de resposta rápida. O mundo exige opinião sobre tudo, reação para tudo, envolvimento com tudo. Mas o estoico sabe que nem tudo merece sua atenção. E que, às vezes, o maior ato de força é não reagir. Nietzsche escreveu que a verdadeira força é conter a espada quando se tem todos os motivos para usá-la. Essa frase poderia estar em qualquer manual estoico, porque o homem que age com frieza é aquele que tem poder, mas escolhe o autocontrole. Ele sente tudo, mas filtra, reflete, e só então, se necessário, age, com precisão cirúrgica. Pense nas vezes em que você foi atacado verbalmente, quando alguém tentou te humilhar, te expor, te provocar. O impulso natural é morder de volta, como um cão acuado. Mas e se você não reagisse? E se, em vez disso, você olhasse para a pessoa como quem assiste um teatro, percebendo que ela está presa a emoções que não são suas? Essa é a elegância do sangue frio. Você não se suja no ringue emocional. Você observa o jogo, mas não se deixa contaminar por ele. Você está ali, mas acima. E há algo de profundamente magnético nisso. Porque quem age com frieza impõe respeito silencioso. As pessoas percebem que há algo diferente ali. Uma estabilidade que não se compra. Uma postura que não se finge. Uma clareza que não se aprende em livros, mas na prática da autodisciplina emocional. Esse tipo de frieza exige uma musculatura interna que poucos treinam. Ela se constrói nas pequenas situações. Quando você escolhe não responder àquela mensagem passivo-agressiva, quando você respira fundo ao ser interrompido, quando você ouve críticas sem buscar vingança imediata. Esses momentos parecem pequenos, mas são ensaios da alma, ensaios para algo maior. E quanto mais você treina, mais natural se torna, mais espontâneo, mais inquebrável. Agora pare por um instante e pense:
Qual foi a última vez em que você foi frio, firme e calmo em meio ao caos? Se você já viveu isso, mesmo que por um breve instante, comente abaixo a palavra imperturbável. Esse será o nosso selo secreto, nosso código de honra. Escreva imperturbável nos comentários se você entende o valor de não reagir como os fracos reagem. Se você já experimentou o poder do silêncio que vence o grito. Essa simples palavra pode inspirar outros a refletirem. Pode ser o empurrão que alguém precisa para não cair na armadilha emocional do dia. Escreva, se você quiser fazer parte dessa corrente de autocontrole. Voltando à lição. A frieza não é ausência de emoção, é gestão emocional. Não é fraqueza, é refinamento. E quando você aprende a usar o silêncio com intenção, sua presença começa a falar mais do que sua voz. Lembre-se, cães ladram, mas o leão apenas observa. E quando ele se move, é porque já decidiu vencer. Você é o leão? Ou ainda está latindo como os cães? A frieza estoica não pede aplausos. Ela não precisa ser compreendida. Ela apenas existe, em você, no seu olhar, na sua postura. E quando você a cultiva, algo mágico acontece. O mundo para de te controlar. E você começa a moldá-lo, um silêncio de cada vez. Lição 4. O dono da própria alma. Como a frieza te liberta das correntes invisíveis. Há uma escravidão que não se vê, mas se sente todos os dias. Ela não tem grilhões nem correntes de ferro. Ela se revela em cada vez que você se irrita com alguém, se frustra com uma expectativa, se rebaixa para agradar, ou se abala por não ser compreendido. Essa escravidão é emocional, e o nome dela é dependência do outro. Os estoicos compreendiam isso com clareza cruel. Para eles, todo homem que reage automaticamente aos estímulos externos, ofensas, elogios, rejeições, validações, é um servo. Um servo bem vestido, bem alimentado talvez, mas ainda assim, escravo. Epicteto, que conhecia o peso real das correntes físicas por ter sido escravizado de fato, escreveu com dureza. Enquanto você se preocupar com o que os outros pensam, você não é livre. Essa frase deveria estar gravada na entrada de toda casa, todo escritório, toda escola, porque ela é a base da verdadeira liberdade estoica. A frieza que defendemos aqui não é frieza de alma, mas frieza diante das manipulações. Frieza como filtro, como consciência afiada que diz: essa emoção não é minha, essa urgência não é real, essa provocação não me representa. Pense nisso. Quantas vezes você se desestabilizou porque alguém não te respondeu no tempo esperado? Ou porque alguém criticou sua aparência, seu trabalho, sua escolha? Nesses momentos, você entregou sua paz nas mãos de outro. E o pior, quase sempre de alguém que nem entende a profundidade da sua existência. A frieza, nesse cenário, é um escudo contra esse jogo sujo. Ela diz: eu não sou obrigado a reagir. Eu escolho a minha resposta. Eu sou o dono da minha alma. E isso não é arrogância, é soberania. É entender que a sua tranquilidade é um território sagrado e que nem todos merecem atravessá-lo. O estoico sabe que o mundo é feito de vaidades, expectativas irreais, jogos emocionais. E ele decide não participar desses espetáculos. Ele observa, entende, mas não se envolve. Essa atitude confunde, incomoda, assusta, porque a maioria das pessoas vive em função da validação externa. Quando encontram alguém que não se abala, elas tentam derrubá-lo com mais força. Mas é justamente nesse momento que a frieza precisa ser mais intensa. Como o bambu que se curva, mas não quebra. Como o gelo que não responde ao fogo com desespero, apenas derrete, muda de forma e segue. Ser frio diante da manipulação é, na verdade, um ato de amor próprio elevado.
É afirmar: eu me basto. Eu não preciso da sua aprovação. Eu sou inteiro. E isso exige coragem, porque abrir mão da necessidade de aceitação é cortar o cordão umbilical emocional com o mundo. É natural que no início isso cause desconforto. Você pode parecer distante, até indiferente, mas com o tempo, os que te rodeiam entenderão. Você não está se afastando por desprezo, mas por clareza. Você está escolhendo viver em uma dimensão onde as emoções são suas servas e não suas senhoras. A frieza te torna seletivo. E ser seletivo é essencial, porque não se pode permitir que qualquer pessoa tenha o poder de alterar sua vibração interior. Esse poder é seu. E sua tarefa como ser racional, segundo os estoicos, é proteger esse centro com todas as forças. Pergunte-se agora: quantas vezes você permitiu que a opinião de alguém alterasse a sua direção? Quantas vezes você agiu por medo de desagradar, por ansiedade de ser aceito, por impulso gerado pela carência? Cada uma dessas vezes é uma concessão de poder. E o estoico não concede. Ele compartilha quando necessário, mas nunca se entrega. A verdadeira frieza é libertadora porque nos desconecta das correntes invisíveis da expectativa social. Ela não nos torna frios com as pessoas, nos torna quentes com a verdade. E essa verdade é simples. Você não precisa ser o que esperam. Você só precisa ser quem você decide ser. No dia em que você parar de se afetar pelo que dizem, pelas carências dos outros, pelas armadilhas emocionais do mundo, você não será apenas mais forte. Você será livre. E nada, absolutamente nada, é mais estoico do que isso. Lição 5. Frieza é foco. A arte estoica de eliminar o ruído e agir com clareza. Você já se sentiu sufocado por tudo o que precisa fazer, sentir, resolver e entender ao mesmo tempo? Já experimentou aquela sensação de estar sendo puxado por 1000 direções diferentes, como se sua mente fosse uma sala cheia de vozes gritando ordens ao mesmo tempo? É assim que a maioria das pessoas vive, dispersas, reagindo em vez de agir. Como um navegador sem bússola, perdido em um mar revolto de demandas, notificações e crises. E no centro disso, o que falta é frieza. Porque frieza, nesse contexto, é clareza, é foco, é a coragem de ignorar o que não importa. Sêneca escreveu: se você não sabe a que porto está se dirigindo, nenhum vento lhe será favorável. E por isso tantos vivem à deriva, porque estão emocionalmente afogados, sem um ponto fixo dentro de si, sem um centro de gravidade interno. A frieza estoica surge então como essa âncora. Ela não apenas te acalma, ela te orienta. Frieza é não se deixar distrair pelo drama alheio, é não se intoxicar com as urgências fabricadas da sociedade, é não deixar que a ansiedade dos outros se torne a sua, porque no fim, cada vez que você se envolve em batalhas inúteis, você abandona as suas verdadeiras guerras. Cada vez que você se perde em discussões, ressentimentos e pequenas vinganças, você está enfraquecendo sua força vital. A frieza que estamos falando aqui não é desinteresse, é priorização inteligente. É entender que sua energia é limitada e que sua atenção é seu recurso mais precioso. O estoico sabe disso. Ele escolhe onde coloca seus olhos, suas palavras, seus passos. Ele não se desgasta tentando convencer os cegos. Ele não se perturba tentando agradar os insaciáveis. Ele foca e age com precisão. Imagine um arqueiro em meio ao caos. Flechas voando, gritos, movimento por todos os lados. Enquanto todos se agitam, ele respira, mira e solta sua flecha. Ele só precisa de uma para vencer. Essa é a metáfora perfeita do foco estoico. O mundo grita, mas o sábio escuta apenas sua missão. O ruído emocional do mundo é incessante. E se você não aprender a silenciar esse ruído,
ele tomará conta da sua mente, como erva daninha toma um jardim. A frieza, nesse contexto, é o jardineiro que poda sem piedade, que arranca pela raiz toda distração emocional, todo pensamento desnecessário, toda opinião que não constrói. Você precisa agir como esse jardineiro. Todos os dias. Precisa se perguntar: isso é essencial? Isso me aproxima do que eu escolhi ser? Ou estou apenas reagindo, fugindo de mim, me perdendo no barulho externo? Frieza é escolher o que pensar. É escolher o que sentir. É muitas vezes escolher o que ignorar. E aqui mora um paradoxo estoico. Ignorar é um ato de poder. O fraco reage a tudo. O forte escolhe o que merece sua resposta. Não porque se acha superior, mas porque conhece o preço de sua energia. E sabe que ela deve ser usada para construir, não para se defender o tempo todo. Você quer saber quem é verdadeiramente forte? Observe quem tem o poder de dizer não, sem se justificar. Quem consegue desligar o celular sem culpa. Quem pode se sentar em silêncio por horas, enquanto o mundo corre, sem sentir que está perdendo algo. Isso é frieza. Isso é foco. Isso é liberdade. A sociedade moderna vende o caos como produtividade. Ela glorifica a pressa, idolatra a ocupação constante. Mas o sábio sabe que o essencial é invisível ao agitado, que o que realmente importa exige presença total. E presença só existe onde há silêncio interior. A frieza te devolve esse silêncio. Ela te ensina a andar devagar quando todos correm, a pensar fundo quando todos reagem, a planejar quando todos imploram por atenção. Você quer se destacar? Seja frio, não com o coração gelado, mas com a mente clara. Não com indiferença, mas com disciplina. E então, enquanto os outros correm em círculos, você caminhará em linha reta, rumo ao que realmente importa. No final, você perceberá que quem tem foco tem poder, e que a frieza, quando bem treinada, é o maior dos superpoderes silenciosos. Lição 6. A frieza não é gelo. É fogo controlado que não queima por impulso. Muitos confundem frieza com frieza de alma. Pensam que o homem estoico é um ser apático, indiferente, incapaz de sentir. Nada poderia ser mais distante da verdade. O estoico sente, e sente profundamente. Mas ele domina o que sente. Ele é fogo, sim, mas um fogo que aquece, que ilumina, não queima por impulso. Há uma diferença abismal entre suprimir emoções e governá-las. Suprimir é empurrar para o inconsciente o que não se quer sentir. É cobrir a raiva com um sorriso forçado. É engolir o medo como se ele fosse embora sozinho. Governar, por outro lado, é reconhecer o que se sente, mas não se ajoelhar diante disso. É olhar a raiva nos olhos e dizer: você não manda em mim. E esse domínio só é possível quando se tem coragem de encarar as próprias sombras. A frieza verdadeira não é ausência de dor, é maturidade diante dela. É o homem que sente tristeza, mas não se afunda. Que sente ciúmes, mas não se humilha. Que sente raiva, mas não destrói o que ama. Ele canaliza, ele redireciona, ele transborda, mas com elegância. Você consegue imaginar a força que existe nesse tipo de autocontrole? Em viver em um mundo onde todos dizem: se você sente, então expresse, e ainda assim escolher o silêncio, a contenção e a clareza? Isso não é repressão. Isso é potência bruta canalizada. É o guerreiro que não sai balançando a espada para todo lado. Ele a saca apenas quando necessário. Frieza é essa espada embainhada. Ela está ali, ela existe, mas é usada com sabedoria, porque o homem estoico não tem medo das emoções. Ele tem respeito por elas. Ele sabe que sentimentos são como rios, podem irrigar ou podem afogar.
e cabe a ele construir as margens internas que direcionam o fluxo. A grande tragédia da humanidade é a infantilização emocional. Adultos que agem como crianças mimadas, que esperneiam quando contrariados, que desmoronam ao menor sinal de rejeição. O estoico, ao contrário, é um adulto da alma. Ele não espera que o mundo o trate bem. Ele não exige que a vida seja justa. Ele não implora por carinho. Ele é inteiro e, por isso, é livre. Isso não significa se fechar para o amor, para a amizade, para o afeto. Ao contrário, significa amar sem depender, ajudar sem se sentir superior, se doar sem perder o eixo. Significa estar com o outro sem se perder de si. A frieza verdadeira é, portanto, um tipo de amor maduro, um amor que não se desmancha diante do conflito, que não foge da dor, que permanece de pé quando o outro desaba. Epicteto ensinava: quando algo externo te perturba, o problema não está na coisa em si, mas no seu julgamento sobre ela. E esse julgamento está sob o seu controle. Essa é a base da frieza estoica. O controle sobre o julgamento. Não sobre o mundo, não sobre os outros, mas sobre si mesmo. Isso exige treino, sim. Exige cair algumas vezes. Exige perder o controle antes de aprender a recuperá-lo. Mas, com o tempo, você vai perceber algo surpreendente. Quanto mais você treina essa frieza interior, mais intensamente você vive, porque você não será mais refém das marés emocionais. Será capitão do seu navio. E isso não te tornará menos humano. Te tornará mais humano do que nunca, porque finalmente você estará agindo com consciência, escolhendo o que sentir, o que dizer, o que calar. A vida deixará de ser uma reação e passará a ser uma construção, uma obra, uma arte. Então não tenha medo da frieza. Tema, isso sim, a impulsividade que destrói pontes. Tema a reação cega que rompe laços. Tema o calor descontrolado que devora o que você levou anos para construir. Seja o fogo que aquece, que ilumina, que transforma, mas que nunca queima por descuido. A frieza estoica é esse fogo controlado, e uma vez que você aprende a controlá-lo, ninguém mais poderá te apagar. Lição 7. A vitória invisível. Quando o mundo já não te toca, você venceu sem que ninguém perceba. Há um tipo de vitória que não gera aplausos, não estampa manchetes, não recebe medalhas. Uma vitória que ninguém vê, ninguém comemora, ninguém entende, mas que é a mais poderosa de todas. Ela acontece em silêncio, dentro da sua mente, no instante em que você é provocado e escolhe o autocontrole, quando você é testado e opta pela serenidade. Quando o mundo grita, e você responde com silêncio e clareza. Essa é a vitória estoica, a vitória invisível. Ela não se mede em conquistas externas, mas em domínio interno. E ela só se alcança quando você age com frieza, não como um robô, mas como um mestre de si. Alguém que entendeu de forma definitiva que o mundo só nos afeta se entregarmos a chave da nossa paz a ele. Marco Aurélio, imperador romano, filósofo em guerra com o caos e com sua própria alma, escreveu em suas meditações solitárias: a alma permanece inviolável enquanto não consente em ser ferida. Pense nisso por um instante. Nada te atinge sem sua permissão interna. Nenhuma ofensa, nenhuma perda, nenhuma traição tem o poder de te quebrar, a não ser que você decida que tem. E isso não é negação da dor. Não é viver em uma bolha de insensibilidade. Ao contrário, é estar tão consciente, tão presente, tão lúcido, que você escolhe como reagir. Você escolhe quando se importar. Você escolhe o que merece entrar em seu espaço mental e o que deve ser deixado do lado de fora. Essa escolha consciente é o que separa os homens comuns dos inquebráveis. Veja bem, qualquer um pode gritar de volta quando provocado. Qualquer um pode xingar,
retrucar, bater a porta, agir por impulso. Mas poucos, raros, são os que têm a frieza de conter o próprio ego, respirar fundo, observar e então escolher o caminho mais sábio. Esse é o verdadeiro combate. E quem vence essa batalha, vence todas as outras sem precisar lutar. Você já experimentou essa vitória? Aquela sensação de poder absoluto, quando percebe que alguém tentou te tirar do sério e você permaneceu sereno? Quando todos esperavam sua reação explosiva e você apenas sorriu por dentro, sem precisar provar nada? Isso é mais do que autocontrole. É liberdade. Liberdade emocional. Liberdade espiritual. Liberdade de ser você mesmo em meio ao caos dos outros. A frieza estoica é o escudo invisível que impede que a loucura do mundo te invada. Ela é o espaço entre o estímulo e a resposta. É o intervalo onde mora a lucidez, a dignidade, a soberania, e com o tempo, essa frieza não será mais um esforço, será a sua natureza. Você se tornará o tipo de pessoa que já não se deixa manipular por pressões emocionais, que já não se desespera quando as coisas fogem do controle, porque você entendeu que o controle sempre esteve dentro, não fora. Você se tornará aquele que caminha em meio à gritaria e escuta apenas o som da própria consciência. Mas prepare-se. Essa transformação incomoda. Os outros não saberão lidar com sua calma. Vão dizer que você é frio demais, que você não sente, que você não liga. Mas a verdade é outra. Você sente tudo. Você apenas não é mais escravo disso. Você aprendeu a se observar, a questionar seus próprios impulsos, a sair de cena mentalmente, analisar o teatro que se desenrola ao seu redor e decidir se vale a pena entrar em cena ou se o espetáculo não merece sua presença. Essa é a vitória invisível. Não é ser aplaudido. É não precisar mais de aplausos. Não é ser respeitado por todos. É não depender do respeito de ninguém para manter sua postura. É quando o mundo já não te toca e você segue inteiro. E aqui está a verdade brutal. Quanto mais invisível for a sua vitória, mais grandiosa ela é. Porque ela foi conquistada contra o adversário mais feroz de todos, você mesmo. Então, quando a vida te testar de novo, e ela vai, lembre-se do que você está construindo. Não é apenas uma imagem de força, é uma fortaleza interior, uma mente clara, um coração blindado pela razão, um espírito inabalável. Essa é a verdadeira frieza estoica, a que não congela, a que não destrói, a que transforma você em alguém que não precisa mais lutar contra tudo, porque já venceu o essencial, a si mesmo. E nesse momento, mesmo que ninguém perceba, você se tornará invencível. Você foi até o fim. E isso já te coloca entre os poucos que escolhem a profundidade em um mundo raso. Você aprendeu que agir com frieza não é ser insensível, é ser senhor de si. Que não reagir não é fraqueza, é força rara. Que manter a calma é mais revolucionário do que gritar. Que o silêncio pode ser mais mortal do que qualquer argumento. A frieza estoica é a virtude que molda os inquebráveis. Ela exige prática, recaídas, recomeços. Mas ao final, ela forja um ser humano tão firme que nenhum caos o derruba. Tão claro que nenhuma manipulação o confunde. Tão presente que nenhum medo o paralisa. Então, quando o mundo tentar te provocar, lembre-se disso. Seja a rocha que o mar não move. Seja o fogo que aquece, mas não destrói. Seja o silêncio que carrega o peso de 1000 batalhas vencidas dentro de si. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Você está entre os poucos que não querem apenas sobreviver. Querem dominar a si mesmos. Entre os raros que preferem a profundidade à distração. Que entenderam que a verdadeira liberdade é interna e que a frieza estoica
é o caminho para essa libertação. Agora é a sua vez. Inscreva-se no canal Estoico Inquebrável. Este não é um canal comum, é um campo de treinamento filosófico. Aqui, você forja sua mente, fortalece sua alma e aprende a agir com frieza, não para fugir da vida, mas para enfrentá-la de frente, com coragem, clareza e dignidade. Deixe seu like se alguma palavra deste vídeo tocou a sua essência. Porque cada curtida mostra ao algoritmo que ainda há espaço para a sabedoria em um mundo barulhento. E compartilhe este vídeo com alguém que está à beira de explodir. Talvez seja seu irmão, sua mãe, um amigo, ou talvez você mesmo em outra fase da vida. Você pode ser o canal entre o descontrole e a transformação de alguém. Este é o estoicismo em ação. Frio por fora, firme por dentro, inquebrável, até o fim.